O presidente Lula discursou na abertura da edição de número 79 da Assembleia Geral da ONU em Nova York, abordando questões globais consideradas urgentes. Em sua fala, ele tratou de temas como a crise climática, a segurança alimentar e a necessidade de reformar a ONU, além de defender a paz, a democracia e o uso responsável da inteligência artificial. A gente vai tratar desse assunto ao vivo agora com o cientista político Pedro Araújo Petrafeza. Professor que está conectado aqui com a gente, um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Então, professor, o que mais chamou a atenção no discurso do presidente Lula na ONU este ano? O que a gente pode destacar? Bom, a gente pode destacar tanto as questões relacionadas ao meio ambiente, né, no que se refere às questões domésticas, né, especificamente tanto das enchentes lá no Rio Grande do Sul, quanto das queimadas, né, que nós tivemos Brasil afora nesses últimos meses, né. Esse é um ponto importante, né, para o Lula chamar a atenção para que essas questões climáticas estão na agenda, né, política que vai ser discutida, né, no Congresso Nacional nos próximos meses, né. Também chama a atenção da questão da democracia relacionada principalmente com as plataformas digitais, né. A gente tem aí todo esse vamos dizer, esse litígio, né, envolvendo o X, o antigo Twitter, né, e todas as questões relacionadas às fake news, o Twitter não respeitando ordens judiciais, né. O Lula, apesar de não citar o nome, ele mencionou que a gente precisa regulamentar as plataformas digitais, né, para que a democracia possa ocorrer da melhor forma possível, né, e as fake news e todo o discurso de ódio, ele corrói a democracia, né, além das questões globais relacionadas às guerras, né, que nós temos lá no Oriente Médio e na Ucrânia, né, eu acho que isso foi bastante importante do Lula mencionar, e uma pauta que sempre traz, né, que o Brasil sempre traz, que é a questão da reforma da ONU, né, dos órgãos da ONU, e ele mencionou lá a questão da falta de representatividade e que a ONU está um pouco esvaziada nos últimos anos. Pois é, o presidente Lula tem feito duras críticas, né, à Organização das Nações Unidas, e eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco mais, de fato, qual seria o papel ideal da ONU e de que forma o Brasil se posiciona nessa instituição que reúne aí mais de 190 países. O Brasil tem a tradição, inclusive, de fazer o discurso de abertura. Por que isso é tradição e qual que é o peso do Brasil nessa relação entre todas essas nações? Bom, o Brasil ganhou, né, ele vem ganhando destaque, ele sempre faz ali o primeiro discurso, né, por uma tradição de quando a ONU ela foi criada, né, então a partir do momento que a ONU foi criada e ali naquela primeira assembleia, né, o Brasil ele foi o primeiro a fazer o discurso. Desde então ele sempre faz, né, é a ordem, né, que é feita ali nessas assembleias da ONU, o Brasil é sempre o primeiro a discursar, né? E nós temos, principalmente na questão do Conselho de Segurança da ONU, né? Então essa é uma das principais instâncias da ONU que pode decidir ali questões tanto de paz ou de guerra, né, uma intervenção da ONU em algumas regiões, né, como aconteceu ali na década de 90 lá nos Balcãs, né, então o Conselho de Segurança é um dos principais instrumentos da ONU. E como toda organização internacional, é importante que os países, né, que detêm maior poder, né, seja econômico, seja militar, que eles ali empoderem essas organizações internacionais. E um dos pontos que está ocorrendo, né, nesses últimos anos, né, que as principais potências internacionais não estão respeitando os fóruns internacionais de discussão, de resolução de conflitos, né, de uma forma mais política, né? Então você vê tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, né, eles não respeitaram determinações da ONU e implementaram ali as suas incursões de guerra, né? Então, o que o Lula está discutindo é que essas instâncias, que esses fóruns internacionais que foram criados para discutir a paz, eles foram perdendo no decorrer dos anos por conta, né, do não respeito dessas grandes potências às determinações que a ONU foram estabelecendo. Então, a ideia é que se empodere a ONU para que resoluções de paz, principalmente, elas sejam respeitadas também pelas grandes potências. Perfeito. O presidente também trata bastante, sempre que tem a oportunidade, da necessidade de dar protagonismo aos países do sul global. Explica para a gente do que se trata isso, por que isso seria importante.
Bom, é importante que os países, houve algumas mudanças de terminologia no decorrer das décadas, né? Então, quando a gente fala ali do sul global, a gente está falando de países que anteriormente se chamavam de países emergentes, depois de países em desenvolvimento. Então, nós estamos falando de Brasil, Argentina, China, né? Nós estamos falando da África do Sul. Então, esses países compõem ali o sul global, né? Que não são os países como Estados Unidos e os países que compõem ali a União Europeia, né? Então, é importante que esses países, eles historicamente, eles foram, de certa forma, subrepresentados nas principais instâncias da ONU. Então, a ideia é que também eles têm essas representações porque eles trazem questões bastante específicas que não necessariamente são discutidas por Estados Unidos e pelos países que compõem a União Europeia. Então, por esse motivo que o Lula, quando faz o discurso de trazer o sul global para as instâncias da ONU, principalmente ali no Conselho de Segurança da ONU, é que tem uma maior representatividade de de países, de outras localidades que também possam tomar decisões sobre questões de conflito, sobre questões de paz, né? Então, essa que é a ideia de trazer, seja o Brasil, que é uma demanda histórica do Brasil de compor o Conselho de Segurança da ONU, mas de países africanos também compor o Conselho de Segurança da ONU, expandir um pouco mais para esse sul global, né? A China, ela compõe o Conselho de Segurança da ONU, mas é importante que outros países ali do sul global também estejam representados de outros continentes. Tá ótimo. Agora, o presidente Lula também faz questão de sempre se colocar como referência, como autoridade quando o assunto é democracia. Sempre faz questão de se pôr nessa posição. Só que aí a gente tem tido aquele problema com a Venezuela, né? A posição do Brasil tem sido questionada por outros países. Como que está essa percepção atualmente? Isso pode, de alguma maneira, impactar nas discussões lá na ONU? Tanto que o Lula, ele não mencionou a Venezuela no discurso dele, né? Eu estava até lendo alguns analistas, um ou outro questionou que isso foi um ponto ruim, mas outros disseram que se a ideia do Brasil é ser um interlocutor, seja da oposição quanto do governo Maduro, foi prudente que o Lula não mencionasse a questão da Venezuela, né, para que ele não saísse ali como um canal, né, de comunicação de ambas partes lá na Venezuela, né? De fato, a Venezuela é um problema regional, né, que o Brasil se colocou de uma forma para tentar ser esse interlocutor, e que foi bastante criticado por diferentes países, né, até países aqui vizinhos, né, mas a posição ali do Lula de não mencionar na Assembleia da ONU a questão da Venezuela, para que ele continuasse sendo, apesar das críticas fortes que o governo Maduro fez nos últimos dias, né, em relação ao posicionamento do Brasil, que ele continuasse sendo aqui um ponto de tentar mediar esse conflito de uma escalada autoritária que nós estamos vendo lá na Venezuela, de tentar resolver essa questão política que ocorre lá na Venezuela e ser esse ponto de oposição e governo Maduro, né? Então, por isso que ele não mencionou lá na ONU e, de fato, é um calcanhar de Aquiles aqui da nossa diplomacia brasileira. Pois é, e apesar de não tratar desse assunto, não falar sobre isso pode, de alguma maneira, enfraquecer o Brasil nesse quesito? Eu acredito que não, que essa foi uma estratégia, né, que foi uma estratégia de receber críticas, mas críticas calculadas, né? Então, acredito que ele não ter mencionado já foi pensando em se manter como esse interlocutor, apesar de algumas críticas que a diplomacia brasileira já sabia que ela ia sofrer. Então, acredito que a posição do Brasil continua, né, e o Brasil continua cobrando as atas que a diplomacia sabe que não virá mais, né, não há nenhum tipo de intenção do governo Maduro de disponibilizar as atas, né, e a partir de agora vai ser o cálculo de como endurecer o posicionamento em relação à Venezuela. Tá ótimo. Agora, para a gente finalizar, ele tratou também da questão da inteligência artificial, né? Algo que tem chamado muito a atenção e que tem preocupado as autoridades globais. Qual foi a posição do presidente com relação a esse tema?
Bom, a inteligência artificial, até que as primeiras, né, regulamentações em relação à inteligência artificial foram feitas lá na Europa, né? Então, a Europa tem um órgão, né, que regulamenta a inteligência artificial justamente para proteger no que se refere não só ao acesso de diferentes pessoas, de diferentes camadas, né? Porque a gente sabe que a questão das desigualdades sociais também tem esse problema de acesso aos benefícios que a inteligência artificial pode ter, mas principalmente no que se refere à proteção, no que à democracia, à proteção às instituições políticas, né? Esse é o ponto que o Brasil quer trazer na discussão aqui da agenda global, que vai ser discutido também ali no G20, que o presidente Lula ele vai se reunir agora à tarde. Perfeito. Na avaliação que a gente pode fazer, queria ouvir a opinião do senhor. Foi um discurso positivo para o Brasil? Foram mais pontos que melhoraram a imagem do nosso país lá fora ou não? Como que a gente pode avaliar, de forma geral, o discurso do presidente na abertura desse evento? O discurso do Lula, de modo geral, ele foi positivo, né? Trazendo pontos que ele não entrou em questões muito problemáticas, a não ser ali em relação às guerras e tudo, mas ele trouxe questões que são importantes que vão ser discutidas nos próximos fóruns internacionais, principalmente a questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, já está preparando ali para a reunião do G20, então eu acho que isso foi importante. Perfeito. Professor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações, por nos ajudar a entender um pouco mais desse contexto que é tão complicado, né, para a gente compreender em muitos casos. Acho que a gente conseguiu dar uma pincelada aqui pelos assuntos mais importantes que foram abordados. Até uma próxima, viu? Obrigado, Wilton. Abraço. Tchau, tchau.